Supermanhã. Informação, música, curiosidades. Tudo o que acontece todas as manhãs em 92.6 FM. Supermanhã, com João Paulo Teles. E junta-se esta edição de quarta-feira, Sílvia Torres, a escritora anadiense, vai apresentar no próximo sábado à Anadia e também à Bairrada o jornalismo português e a guerra colonial, uma obra que acaba de ter a apresentação também na capital e que agora chega à Anadia. Olá Sílvia, muito bom dia. Antes de mais, obrigado por estar connosco em direto nesta edição. O jornalismo português e a guerra colonial, isto é daqueles títulos que já sugere tudo e deixa certamente um grande convite para folhear. Sim, eu acho que sim, acho que o tema é interessante, não é? No fundo, dizer aqui o que é que foi publicado na época, o que é que foi dito sobre a guerra no jornalismo, não só em Angola, na Guiné e Moçambique, como também aqui em Portugal, que era na altura a metrópole. E levou de que maneira a muitas e muitíssimas horas de pesquisa? Sim, claro, sem dúvida. Mas este livro não inclui apenas pesquisas, inclui, acima de tudo, é a parte mais rica do livro, acho eu, acima de tudo, testemunhos, não é? Pessoas que viveram aquela época e que foram protagonistas daquela época. Eu estou a ver aqui um testemunho bairradino, muito bairradino, de Armor Pismota, por exemplo, não é? Sim. Exatamente, ele dá o seu testemunho porque foi dos poucos, pelo menos ainda não encontramos assim mais nenhum, dos poucos que conseguiu contar a verdade da guerra, não é? A verdade que ele via, porque, enfim, não conheceu tudo na Guiné, mas como a censura estava pouco atenta à imprensa regional, pelo menos fora de Lisboa, não é? O filtro estava aberto, não é? O filtro estava aberto e vai disto. Conseguiu contar à vontade. Muito bem, muito bem. Isto reúne também, esta obra reúne também outros testemunhos a nível nacional. Estamos a falar de Fernando Correia, por exemplo, ou Fernando Gonçalves. Onde é que conseguiu ir beber para trazer à obra estes testemunhos, Sílvia? Sim, este tema já é um tema que me interessa há algum tempo, não é? Porque o mestrado já foi sobre este tema, agora estou no doutoramento. Isto, no fundo, eu a partir de uma pessoa conheço outra e outra e outra, e isto é, enfim, vou juntando muitos contactos. E pronto, isto já começou no mestrado e fui organizando muitos contactos e pronto, fui pedindo a estas pessoas um testemunho e é importante, não é? Estas pessoas ainda estão vivas, há tantas pessoas que poderiam também ter deixado o seu testemunho, mas infelizmente já não estão entre nós. Já não estão, não é? Por isso, quanto mais depressa recolhermos estes testemunhos, melhor, claro. Sílvia, contactou diretamente com estes relatadores da guerra? Sim, falei com eles. Alguns deram um texto para fazer parte do livro, outros fiz uma entrevista. Para quem pega numa tese de mestrado sobre este tema e que se nota que tem uma paixão enorme pelo assunto, deve ser não lhe chamaria o expoente máximo, mas lidar diretamente com pessoas que estiveram na guerra colonial e a tentar transmitir tudo aquilo que lá se passou, sabe Deus às vezes com que artimanhas para fazer passar a mensagem, deve ser fantástico, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que eu não estou a escrever história, mas no fundo tudo isto que eu estou a recolher um dia vai ser muito importante para a história, não é? Porque a história escreve-se com algum distanciamento dos acontecimentos e normalmente quando as pessoas já morreram, se não se recolherem agora estes testemunhos, vai ser um dia difícil escrever a história. Acredito. Até porque a história da guerra colonial está muito mal contada, não é? E há muito por dizer, há muitas pessoas que não querem falar, outras não lhes é dado espaço para falarem, não é? E, enfim, tudo aquilo que pudermos ir juntando, um dia alguém há de escrever a história com estes pequeninos retalhos que vamos recolhendo. Sente-se feliz de deixar este contributo, naturalmente, não é? Sim, sem dúvida. Olha, diga-me como é que está a ser a aceitação ao livro, já que foi já lançado creio em maio passado, em Lisboa. Sim, foi lançado em Lisboa em maio. Eu não posso dizer que o livro esteja a ter
que a nível de vendas que esteja a ser muito bom, isso não tenho essa noção, não é isso, é com a editora, mas eu acho que o livro está a ter muito boa aceitação daquilo que me tem chegado aos ouvidos, porque de facto o jornalismo é uma área que interessa a toda a gente, não é? É uma área que está em todas as áreas possíveis e imaginárias. E depois a guerra colonial é um tema que cada vez mais, se reparar, cada vez mais há pessoas a publicar livros sobre a guerra colonial, não é? Quando a guerra acabou, apesar de ainda não ter acabado, entre aspas, mas quando a guerra acabou, houve um silêncio, não é? Tentar esquecer aquele momento. E há alguns anos para cá é que se tem vindo a falar mais e a querer contar, as pessoas quase que estão, no fundo, a deitar para fora aquilo que tiveram dentro de si durante tanto tempo. Claro. Sílvia. E o tema interessa, claro que sim. Uma obra que inclui silêncios de ontem, análises de hoje e lições para o amanhã. Sim, sem dúvida. Silêncios de ontem porque, tal como disse, houve muita gente que foi guardando segredos ou coisas que no fundo magoavam. Quando eu digo que a guerra ainda não acabou, a guerra não acabou porque deixou marcas, não é? E essas marcas vão sendo relembradas ao longo da vida. E no fundo são esses silêncios, aquilo que inclui algumas coisas que não foram ditas até hoje sobre a guerra. Análises de hoje inclui análises daquele tempo feitas por pessoas de hoje, não é? E depois as lições para o amanhã, no fundo é recordar o passado para não voltarmos a repetir os mesmos erros, não é? E com a experiência dos outros aprendemos sempre alguma coisa. Não fazer asneiras, naturalmente. Exatamente. Sílvia, tem uma vida profissional agitada? Como é que se consegue gerir tudo isto com uma obra desta envergadura? Sim, neste momento estou dedicada a 100% ao doutoramento. E no fundo este livro também faz parte deste trabalho que estou a fazer do doutoramento, não é? No fundo Portanto é um 2 em 1, não é? Exatamente. Insere-se no mesmo tema. O meu tema do doutoramento centra-se apenas em Angola, Guiné e Moçambique, mas neste livro juntamos também a metrópole e no fundo está tudo ligado. Quanto tempo é que, não digo quanto tempo é que perdeu, mas quanto tempo é que ganhou de volta deste livro? Isto é o resultado de quantos meses de trabalho? Sim, eu acho que isto foi tempo que ganhei, sem dúvida. Claro. Isto tudo começou por uma ideia que surgiu na fase inicial do doutoramento, em que eu decidi organizar um colóquio também sobre este tema, guerra colonial e jornalismo, e depois desse colóquio, em que foi bastante participativo, que organizei em Lisboa, esse colóquio foi bastante participativo e eu senti que o tema de facto tinha interesse, que ainda não estava explorado, e que não podia ficar ali por um dia de conversas e de apresentações, tinha que ir um pouco mais além. Este colóquio realizou-se em maio de 2015 e no fundo até maio de 2016 eu comecei a reunir alguns textos e a fazer as tais entrevistas e no fundo foi um ano entre o colóquio e a ideia surgiu no colóquio, não é? De querer aumentar aquilo que tinha sido dito, ampliar o colóquio e claro. Então no fundo foi um ano, exatamente. Impunha-se agora uma apresentação em Anadia, pois claro. Claro, a minha terra, não é? Sou natural de Moguefores, Anadia, o meu concelho, tinha que ser, claro que sim. Não poderia ser só em Lisboa. Ainda tem tempo de visitar Moguefores, volta e meia, Sílvia? Sim, vou a Moguefores com muita frequência, quase todos os fins de semana. E também a minha investigação também me permite estar a fazer a investigação em qualquer lado, não preciso estar somente em Lisboa. Claro. Como sou bolseira de investigação, posso fazer essa investigação onde for possível, não é? Não tenho que ir todos os dias à faculdade, não, por isso permite-me ir aí com alguma frequência. Com certeza. E o que é que vamos ter no sábado? No sábado vamos ter então vamos ter a apresentação do livro, não é? E no fundo vai ser uma conversa sobre este tema, jornalismo e guerra colonial. Vamos ter 3 pessoas, 3 jornalistas e 3 ex-combatentes, um de Angola, 2 da Guiné. Aliás, um jornalista que esteve em Angola e que também esteve na Guiné, depois um jornalista que foi combatente na Guiné e também trabalhou no jornalismo na metrópole, e depois um ex-combatente de Moçambique. No fundo vamos ter aqui tudo representado, Angola, Guiné, Moçambique e metrópole. E eles vão partilhar as suas experiências, não é?
não só no jornalismo como também na guerra. Vamos mesmo aliar aqui os dois temas e vão ser testemunhos na primeira pessoa, pessoas que viveram mesmo aquele tempo. Muito bem, será para além de dar a conhecer o livro, será também uma forma de incluir ou de eliminar alguns silêncios, os tais silêncios de ontem e as análises de hoje e as lições para o amanhã. Exatamente. Esta frase é conclusiva. Sílvia, e depois disto, o que é que vem aí? Já se pensa em alguma coisa ou não? Não, depois disto é centrar-me no doutoramento. No doutoramento. Tem que ser terminado até 2017, no final do ano, e agora tenho mesmo que me concentrar, mas no fundo vou continuar ligada a este tema, porque o doutoramento é sobre este tema, claro. Pois, eu quase que me atrevo a dizer que vamos esperar mais sobre este tema e da Sílvia, porque... Eu espero bem que sim. Da paixão que imprima o tema, certamente que não vai ficar por aqui, não gosta de ficar pela rama e vai querer ir mais além. O assunto merece. Merece, não é? Muito bem, Sílvia, muito obrigado por estes minutos, felicidades, e que possamos então, a qualquer altura, falarmos de uma nova obra e de implicações positivas que esta obra possa ter em todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada eu. Bom dia. Sílvia Torres, ora, esta ação de lançamento do jornalismo português e a guerra colonial, a ação de lançamento está marcada para o próximo sábado na Biblioteca Municipal de Anadia, a partir das 16 horas, com a apresentação de Armor Pismota, Diamantino Pereira Monteiro e Jorge Ribeiro, o jornalismo português e a guerra colonial, em destaque também nesta edição do Supermanhã. RCP-FM 92.6